Boa noite, meus amores, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus. Sejam todos muito bem-vindos, que Deus os abençoe grandemente. Vamos aqui dar continuidade ao nosso estudo do livro do profeta Isaías, tá bom? Hoje nós vamos para o último capítulo, terminamos hoje o livro do profeta Isaías. Amanhã damos início a um outro livro, que é o de Jeremias, do profeta Jeremias. Então vamos aí, você que está chegando novo, muito obrigado por estar aqui comigo, por prestar atenção nas palavras amigas que eu venho trazer. Se inscreva no canal, aperte na palavrinha inscrever-se, no sininho na palavrinha todas. Em seguida você vai ver uma mãozinha, você clica nessa mãozinha para mostrar para o canal que você está presente e que você gosta do que você ouve e do que você vê aqui, tá bom? Não é nada que venha desabonar a conduta de alguém, mas sim uma palavra edificadora da nossa Bíblia, que é a palavra de Deus, tá bom? E você, no final, você faz a gentileza de compartilhar, compartilhe, leve a palavra amiga para alguém. Seja também um evangelizador, leve a palavra de Cristo para uma pessoa empobrecida de espírito que está precisando ouvir a palavra de Deus. Você não se deixe levar pelas circunstâncias, mas caminhe, vá seguindo em frente. Levante os seus olhos para o alto e as suas mãos. Dobre o seu joelho e ore a Deus, que eu tenho certeza que mais cedo ou mais tarde Ele te atenderá. Nós passamos por muitos problemas, muitas dificuldades, mas dentro dessas dificuldades, tudo é para um aprendizado para a gente, é para que a gente venha crescer. Crescer não só nas coisas do nosso dia a dia, diante da nossa sociedade, mas crescer espiritualmente diante de Deus, para que a nossa fé venha crescer e venha prevalecer o nome do Senhor, nosso Deus, nosso Salvador. Só Ele pode nos trazer a esperança, a dignidade e a certeza de uma segurança plena na presença dele, tá bom? Nossa vida só depende do Senhor. Nós somos pessoas dependentes desse Deus que nos colocou nessa terra. Então preste atenção e vamos procurar exercer as funções de acordo com o que se diz dentro da lei, dentro da justiça. Não só espiritualmente, mas dentro das coisas da nossa sociedade, tá bom? Então prestem atenção, eu vou começar a ler do versículo 1 em diante, capítulo de número 66 do profeta Isaías. Estamos terminando hoje esse livro do profeta Isaías, tá bom? Amanhã eu venho com vocês com o livro do profeta Jeremias. Nós ontem falamos sobre a nova Jerusalém, sobre tudo que foi criado nos céus e a nova terra, tudo que foi criado. E hoje nós vamos falar sobre a rejeição final, a rejeição daqueles que foram rebeldes, pessoas que não foram contritos com Deus, que não se humilharam, que não se arrependeram, tá bom? E muitas outras coisas, porque Deus, Ele nos mostra o caminho, Ele sabe aqueles que são merecedores de grande benevolência dEle, do grande amor dEle, porque Ele separa os escolhidos dEle, aquele que Ele ama e que vê que são contritos para com Ele, tá certo? Então vou ler aqui. Diz assim, no versículo 1 em diante. Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono e a terra o escabelo dos meus pés. Para que casa me edificareis vós? E qual seria o lugar do meu descanso? Porque a minha mão fez todas essas coisas, e assim todas elas foram feitas, diz o Senhor. Mas para esse olharei, para o pobre e abatido de espírito, e que treme da minha palavra. Quem mata um boi é como o que tira a vida de um homem. Quem sacrifica um cordeiro é como o que degola um cão. Quem oferece uma ablação é como o que oferece sangue de porco. Quem queima incenso em memorial é como o que bendiz a um ídolo. Também esses escolhem os seus próprios caminhos, e a sua alma se deleita nas suas abominações. Também eu escolherei as suas calamidades, farei vir sobre eles os seus temores.
porquanto clamei e ninguém respondeu. Falei e não escutaram, mas fizeram o que era mal aos meus olhos e escolheram aquilo em que eu não tinha prazer. Isso é Deus falando, tá? Ouve a palavra do Senhor, os que tremeis da sua palavra. Vós, irmãos, que vos odeiam e que para longe vos lançam por amor do meu nome, dizem: seja glorificado o Senhor, para que vejamos a vossa alegria, mas eles serão confundidos. Uma voz de grande rumor virá da cidade, uma voz do templo, a voz do Senhor que dá o pago aos seus inimigos. Antes que estivesse de parto, deu à luz, antes que lhe viessem as dores, deu à luz um menino. Quem jamais ouviu tal coisa? Quem ouviu coisas semelhantes? Poder-se-ia fazer nascer uma terra num só dia? Nasceria uma nação de uma só vez? Mas Sião esteve de parto e já deu à luz seus filhos. Abriria eu a madre e não geraria? Diz o Senhor. Geraria eu e fecharia a madre? Diz o teu Deus. Regozijai-vos com Jerusalém e alegrai-vos por ela, vós todos os que a amas. Enchei-vos por ela de alegria, todos os que por ela pranteades, para que mames e vos farteis dos peitos das suas consolações, para que sugues e vos deleites com a abundância da sua glória. Porque assim diz o Senhor: eis que estenderei sobre ela a paz como um rio, e a glória dos gentios como um ribeiro que transborda. Então mamareis, ao colo vos trarão, e sobre os joelhos vos afagarão. Como alguém a quem consola sua mãe, assim eu vos consolarei, e em Jerusalém vós sereis consolados. E vós vereis e alegrar-se-á o vosso coração, e os vossos ossos reverdecerão como a erva tenra. Então a mão do Senhor será notória aos seus servos, e ele se indignará contra os seus inimigos. Porque eis que o Senhor virá com fogo, e os seus carros como um torvelinho, para tornar a sua ira em furor, e a sua repreensão em chamas de fogo. Porque com fogo e com a sua espada entrará o Senhor em juízo com toda a carne, e os mortos do Senhor serão multiplicados. Os que se santificam e se purificam nos jardins uns após outros, os que comem carne de porco e a abominação e o rato juntamente serão consumidos, diz o Senhor, porque conheço as suas obras e os seus pensamentos. Vem o dia em que ajuntarei todas as nações e línguas, e verão a minha glória. Eu porei entre eles um sinal, e os que deles escaparem enviarei às nações, a Tarsis, Pul e Lude, flecheiros, a Tubal e Javã, até as ilhas de mais longe, que não ouviram a minha fama, nem viram a minha glória, e anunciaram a minha glória entre os gentios. E trarão a todos os vossos irmãos dentre todas as nações, por oferta ao Senhor, sobre cavalos e em carros, e em liteiras, e sobre mulas, e sobre dromedários. Trarão ao meu santo nome a Jerusalém, diz o Senhor, como quando os filhos de Israel trazem as suas ofertas em vasos limpos à casa do Senhor. Preste atenção, já está terminando, tá, gente? E também deles tomarei a alguns para sacerdotes e para levitas, diz o Senhor, porque como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante da minha face, diz o Senhor, assim também há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. E será que desde uma lua nova até a outra, e desde um sábado até o outro, virá sobre a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. Virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor.
e sairão e verão os cadáveres dos homens que prevaricaram contra mim, porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará, e serão um horror à nossa carne. Preste atenção, gente. Consegui ler o capítulo todo. E aí diz assim, no versículo 1, está falando que o céu é o meu trono, né? Deus falando que o céu é o trono dele. E que a terra é o escabelo dos pés dele. Então, para que a grandiosidade de Deus se tornasse mais compreensível à mente humana, ela é descrita englobando ao mesmo tempo o céu e a terra. Você entendeu isso aqui? O céu aparece nas escrituras como a sede do trono divino e da sua corte celestial. Peraí. Dali saem as ordens expressas de Deus aos homens, a terra, por sua vez, e o escabelo, ou seja, o estrado onde Todo-Poderoso apoia seus pés quando está assentado no trono. Sendo ele onipotente, onipresente e onipotente, como poderia ficar confinado a um espaço físico? Como Deus pode ser reproduzido por uma imagem feita por mãos humanas? E como ele pode ficar restrito a religiões? Portanto, não permita que a sua fé seja limitada a exterioridades e rituais. Ao orar, eleve seu pensamento ao máximo que conseguir, até o Senhor Jesus, para que assim você alcance a visão do Altíssimo descrito neste versículo. Você entendeu isso aqui? Eu espero que você tenha entendido. Então, no versículo 2 está falando, está bem claro, não está? No versículo 2 fala para as pessoas que ele olharia. Então o Senhor fez para si uma habitação gloriosa no céu. Além disso, dispõe de milhares, aqui está escrito milhares, mas eu creio que é milhares, de milhares de anjos para lhe servir e adorar. Ele tem ainda todo o universo para admirar e receber louvor, mas são os humildes e os contritos que chamam a sua atenção. Deus olha para os massacrados e oprimidos pelo mal e tem grande compaixão deles. O Altíssimo tem virtude e atributos magníficos, e dentre eles percebemos a sua infinita capacidade de sensibilizar com os aflitos e o seu intenso desejo de ajudar aos aflitos. Outro tipo de pessoa que desperta sua profunda atenção é aquela que tem reverência pela sua palavra, que considera seus ensinamentos valiosos e que, para cumpri-los, é capaz de suportar desprezos. Prestou atenção nisso aqui? É capaz de suportar desprezos, humilhações e até privações. A fidelidade a impulsiona a resistir até ao sangue por sua salvação. Você entendeu isso aqui? É muito forte, não é mesmo? Então Deus ele olha para esse tipo de pessoa. Também diz que fala sobre os sacerdotes e os levitas. Então, lá no estabelecimento das leis mosaicas naquela época, foi determinado que os sacerdotes e os levitas que eles poderiam e os levitas procederiam somente da tribo de Levi. Então, eles só poderiam ser de lá. Por isso, havia um rigoroso controle sobre as genealogias, a fim de que ficasse comprovada a origem daquela pessoa. Então, os sacerdotes e os levitas tinham que vir de lá, da tribo de Levi. Você entende? Somente de lá.
Além disso, era necessário haver perfeição física e obediência às leis de purificação cerimonial, para que o mistério sacerdotal fosse exercido. No entanto, quando Deus toma filhos de todas as nações, constitui-os um povo redimido. Também lhes dá a honra de os servirem. Ou seja, dos gentios, o Altíssimo levantou atalaias e líderes espirituais. Que forte, né? Como Deus é maravilhoso, né? Aí fala sobre o que ele fará com aqueles que estão diante da face dele, aqueles que vão se encontrar com Deus, né? Então, aqueles que vão ser salvos, vão estar diante do Senhor. Então, a salvação prometida por Deus na eternidade será desfrutada em seu reino celestial. Lugar de paz, de alegria, de beleza e segurança. Muita segurança. Por isso, as dores das injustiças e das perseguições deste mundo se tornam insignificantes diante da glória futura de estar eternamente perante a face do Todo-Poderoso, está eternamente diante do Pai. Mas enquanto os justos usufruirão desses mais altos privilégios, os ímpios nem sequer serão lembrados por ele. A parte que lhes caberá será a condenação eterna ao lago de fogo. As Escrituras descrevem o tormento sem fim produzido por essa punição, onde o seu bicho não morre, e o fogo nunca se apaga. Esse alerta foi enfatizado pelo Senhor Jesus no Evangelho de Marcos, lá no Evangelho de Marcos. Então, o que a gente toma como conhecimento disso aqui? A menina me deu isso aqui, ó, é sobre coisa para faculdade, mas eu não fui lá ainda não. Tá aqui no meio da Bíblia que eu botei aqui, que agora eu estou tirando. Então, gente, veja bem. Nesse capítulo, Deus ele declara muita estima por algumas pessoas. Ele declara estima pelos que são contritos e humildes de coração, por aqueles que respeitam a palavra dele, por aqueles que o exaltam, por aquele que tem carinho, que tem amor sincero por ele, por aqueles que tremem ao ouvir diante da palavra de Deus, aqueles que ouvem a palavra e respeitam. Quando, aqui no caso de tremer, está querendo dizer aqueles que o respeitam, tá? Então Deus, ele ama os humildes, ele ama os simples, ele ama aqueles que são dependentes dele, que dependem dele. Nós somos dependentes de Deus. E Deus, ele não tem prazer em pessoas que se acham melhores que as outras. Ele não tem prazer em pessoas invejosas. Ele não tem prazer em pessoas mentirosas. Ele não tem prazer em pessoas falsas, em pessoas que furtam, pessoas que fazem coisas horríveis, né, diante dos olhos dele. Então Deus não tem prazer com essas pessoas. Ele tem prazer, ele ama aqueles que são humildes, que são simples, que são dependentes dele, que o exalta, que o louva, que respeita ele, que entende o falar dele, né, a lei dele. Então, preste bem atenção no que eu vou falar aqui. Se você deseja chamar a atenção de Deus, se você deseja que Deus olhe para você, para que Ele possa te ajudar em alguma coisa, preste atenção no seu agir, preste atenção nas suas atitudes, você entende? Preste atenção no que você anda fazendo, para que Deus possa ser benevolente contigo, para que Ele possa te ajudar, como diz aqui mesmo, diz que
que Deus estimava aqueles que eram fiéis a Ele, aquele que o respeitava, que eram humildes de coração e contritos, né, de coração. Aqueles que eram contritos de coração, que o exaltava, que oravam, que o buscavam, que eram dependentes dele. Não esses que são pessoas ímpias, né? Então Deus, ele olha para a atitude, para a sua atitude. Ele olha para você e vê quem realmente você é, tanto no seu interior e no seu agir. Você entende? Aquilo que você carrega contigo. Então, se você é uma pessoa humilde, se você deixa eu explicar melhor. Se você é uma pessoa humilde, se você é uma pessoa contrita de coração, se você vai resolver alguma coisa e ao resolver alguma coisa, antes de você resolver, você consulta a Deus. Se você é uma pessoa que é justo com todas as coisas suas, que você vai fazer ou vai fazer para alguém ou para si próprio, dentro da justiça de Deus, dentro do que é certo, Deus certamente, Ele está de olho em você e Ele te ama. Deus ama os humildes, os simples, os contritos de coração, aquele que o teme. Então preste atenção nisso, pense nisso, valorize o nosso Deus, valorize o seu relacionamento com Deus. Você entende? Valorize o seu relacionamento com Ele, porque muitas das vezes tem muitas pessoas que não dão valor a esse Deus, querem resolver as coisas pela força do braço, e aí acaba se dando mal. Então, quando você valoriza esse Deus com amor, com sinceridade, com carinho, com respeito, que treme diante da palavra dele, daquilo que é a palavra dele, ele com certeza não te deixará e te ajudará, ele dará a sua salvação, porque o seu galardão só ele pode dar. A nossa salvação está na mão de Deus, mas depende de você, depende de cada um de nós, você entende? Depende de mim, de você, de cada um de nós, para que nós sejamos salvos, para que a gente possa estar lá, diante do Pai, face a face com Ele, para o julgamento final, tá certo? Então, amanhã eu venho com vocês com o início do livro do profeta Jeremias. Hoje terminamos esse livro, né, desse grande profeta, o Isaías, que nos deixou aqui muito ensinamento. Eu creio que vocês aprenderam bastante coisa, porque até eu também aprendi bastante coisa, que cada dia que a gente estuda um livro, a gente vai nos aprimorando, aprendendo mais, né, colocando coisas de boa qualificação na nossa mente, né, e a gente vai se aperfeiçoando, tá certo? Amanhã eu venho com vocês então com o livro do profeta Jeremias. Sejam todos muito bem-vindos amanhã e hoje abençoados, que Deus os abençoe grandemente. Vamos ficar firmes com Deus, oremos, agradecemos a Ele por mais um dia, tá bom? E até amanhã, se Deus quiser. Eu tenho certeza que Ele quer. Tchau, até amanhã.